Gente, olá, boa noite. Vamos dar início daqui a pouquinho à nossa live, falando hoje sobre a família no contexto da pandemia. Como é que está a família das pessoas com deficiências nesse momento? Então a gente vai estar falando um pouquinho e dando continuidade à nossa programação da segunda semana da acessibilidade, direito à saúde em tempos de pandemia, evento esse em alusão ao Dia Municipal das Pessoas com Deficiências, que foi o dia 15 de setembro. São Raimundo Nonato tem uma lei que criou o Dia Municipal das Pessoas com Deficiência. É uma data importante em alusão às pessoas com deficiências daqui de São Raimundo Nonato, e que nessa data a gente possa estar promovendo a inclusão, falando de inclusão, difundindo a inclusão, né? Inclusão em todos os seus aspectos, escolar, social, familiar, esporte, lazer. E nesse contexto que nós vamos estar falando hoje, relacionado à pandemia, né? Como a gente está vivenciando esse momento tão crítico, tão preocupante para todos nós. A gente faz uma relação da gente sem nenhuma deficiência. Imagine como é que tá as pessoas com deficiências, que naturalmente no seu dia a dia eles já têm várias barreiras, já têm várias dificuldades, a falta de acessibilidade, a discriminação e o preconceito, né? E ainda existe, infelizmente. E aí a gente vai começar a primeira live hoje, que é sobre a família nesse contexto, né? Como é que a família está nesse momento, como está se sentindo, como ficou a rotina. E a gente vai falar com uma pedagoga, a nossa referência, viu, Dalila? É a nossa referência como mãe de uma criança autista. Todos nós que recebemos um diagnóstico de um filho autista, eu acho que a primeira mãe que a gente procurou como apoio para dividir a experiência é Dalila. Quando a Obrigada. gente a referência como mãe de uma criança autista, né? A primeira pessoa que eu digo, Dalila, eu tenho que levar meu filho no neuropediatra. Tu me indica algum? Quais especialistas que a gente precisa levar? Então, no momento do diagnóstico, depois do diagnóstico, eu acho que a Dalila é a nossa conselheira, pela experiência, né, Dalila, que você já tem com o seu filho, foi antes do que a gente. Apesar de meu filho ser mais velho do que o seu, mas o diagnóstico foi bem tardio, né? Agora com 9 anos de idade. E você é essa referência, e hoje, né, a gente tem um prazer de estar aqui com você, você compartilhando um pouco do relato da sua experiência, iniciando para a gente já trabalhar, né, os primeiros tópicos que a gente vai abordar aqui, para você falar um pouco como foi na época do diagnóstico do seu filho autista, qual a idade que você conseguiu fechar o diagnóstico, como foi a chegada do Felipe com o diagnóstico de autista na sua família, mudou alguma coisa, como ficou sua rotina após esse diagnóstico. Aí a gente quer que você repasse um pouco dessa sua experiência para a gente, enquanto mãe, né, uma mãe especial de uma criança com autismo. Boa noite, Amaia. Boa noite a todos. Então, é um prazer estar aqui hoje participando com você, né? Você disse que eu sou referência, mas você é a referência na área da inclusão, né? Então, estamos aqui para nos ajudar. Bem, Amaia, o diagnóstico do Felipe, ele foi assim, foi um pouco que eu fiz, né? Porque assim, com 9 meses, eu já comecei a desconfiar que o desenvolvimento do Felipe ele não estava de acordo com a idade, né? Por exemplo, ele não mandava beijo, ele não dava tchau, coisa que as crianças nessa idade elas já fazem, né? E ele sempre foi muito bem estimulado, desde pequeno. Eu costumo dizer que eu conversava sempre com o Felipe, eu conversava, eu dançava. O Felipe já na barriga, desde bem pequeno, né? Antes dos 6 meses, eu já fazia todo esse processo. E quando ele nasceu, então eu estimulava muito ele.
Tanto é que os brinquedos dele, os primeiros brinquedos também eram brinquedos que estimulavam, eram brinquedos pedagógicos. E na época eu estava cursando pedagogia na universidade. Então eu tinha um professor que ele é psicólogo, e aí eu sempre falava das minhas vivências com o Felipe, das minhas angústias. Professor, o Felipe tá assim assado. Aí as meninas já sorriam na aula dele. O professor, isso aí, e o Felipe se identifica com isso aí. Ele, não, Dalila, eu já estava vendo coisa demais no menino. E aí eu fui e comecei a pesquisar, né? Eu fui cada vez desconfiando mais de que tinha alguma coisa errada. E comecei a fazer pesquisa, porque ele, quando ele era pequeno, ele chorava muito, muito, muito mesmo. Tinha umas crises terríveis de cólicas, de dor de barriga. E essas crises, elas perduram até hoje. Até hoje isso é presente na nossa vida, mas elas eram bem constantes e bem fortes nesse período, né? Então eu comecei a ler algumas coisas, e aí, pagando a disciplina de psicopedagogia, nós começamos a estudar um pouco sobre as deficiências, e lá eu vi sobre o autismo. Eu nunca tinha visto falar sobre autismo, eu não sabia o que era. Então, a primeira coisa que eu lembro que eu li, que eu fiquei assim impactada, foi que era um transtorno que não tinha cura. Aquilo ali já me deixou um pouco apreensivo. E aí eu cheguei para o professor na aula e falei novamente, professor, o Felipe está com essas características, inclusive meu seminário foi sobre autismo. Aí ele, não, Dalila, mas ele ainda é novinho e tal. E eu sempre levava a Teresina porque eu fazia acompanhamento com um pediatra lá. Como a gente mora muito distante da capital, né, eu levava no final do ano, em julho, para fazer check-up mesmo, consulta de rotina. E numa dessas consultas, ele já estava com 1 ano e 10 meses, foi no mês de julho, eu comentei com ele, eu já estava saindo da sala, eu tinha esquecido. Eu comentei com ele que ele estava muito agressivo, né? Aí ele me indicou um neuropediatra. Na época não deu para eu passar nessa data, então eu consegui agendar para janeiro do ano seguinte. Ele já estava com 2 anos e 4 meses. E aí, não, janeiro não, aliás, fevereiro, 2 anos e 5 meses. E aí foi quando eu confirmei o diagnóstico dele. Nesse período, eu virei várias noites lendo, pesquisando, então eu já sabia que era autismo. Só que eu fui naquela esperança de que o médico me dissesse o que todo mundo me dizia. Não, tu tá caçando doença na criança. Não, isso é só coisa da tua cabeça. Mas, infelizmente, não era, né? Quando eu cheguei, ele me perguntou o que é que eu achava que ele tinha e eu disse, ó, doutor, tem vários meses que eu leio sobre um transtorno e tudo indica que ele é autista. Ele disse, realmente ele é autista. Qual é a sua formação? Aí eu até brinquei, eu disse, eu sou cabeleireira, mas eu tô terminando pedagogia. E aí, daí começou a minha saga, né? Essa notícia, ela caiu como uma bomba na minha vida, como na vida de muitas mães, né? Para mim, eu fiquei sem chão, porque eu não sabia o que era o autismo, eu sabia superficialmente, né? Não sabia como é que eu ia fazer tratamento. O neuro que eu levei não me explicou muita coisa. E aí eu fiquei naquele período de luto, que nem podia ter muito tempo, né, em Teresina, e eu fui encontrando outros profissionais lá. Depois eu voltei para São Raimundo, porque eu tinha que fazer aqueles exames que a gente faz de rotina, né, para saber se ele não era surdo, se ele não tinha um outro problema neurológico. E aí fiz, não deu nada, graças a Deus. E aí eu contei com a ajuda de uma amiga que me ajudou muito, que é a Érica, e ela foi me indicando os profissionais. Inclusive, um dos profissionais que eu levei em Teresina foi o Danilo. Ele entrou aqui, eu não sei se ele já saiu, que é um psicólogo assim que eu sempre cito, que é referência, me ajudou demais com o Felipe. E depois teve uma outra psicóloga que veio, que ficou vindo, treinando a gente em casa, treinando as terapeutas. Então foi toda uma saga. E assim, em relação à nossa rotina, se mudou demais, né? Mudou desde os nossos sonhos, porque quando a gente tem um filho, a gente projeta todos os nossos sonhos neles, querendo ou não, a gente tem essa mania, né? Então, nós tivemos que, com o tempo, mudar, né? Mudou também a nossa rotina como casal, mudou a nossa rotina como família. Por exemplo, nós passamos a concentrar todos os nossos recursos até hoje em prol do benefício do Felipe, de tratamentos para o Felipe, né? Então, hoje, tudo que a gente vai fazer, vem em primeiro lugar o Felipe. Se for faltar alguma coisa para ele, a gente deixa de fazer. E assim, mudou em questão de também de ver. Eu acho que no meu caso, não romantizando o autismo, que eu jamais faria isso,
não acho que o autismo foi uma coisa boa na minha vida, não acho. Não vou ser hipócrita de dizer porque eu passo muita coisa, assim, que, eu vamos dizer assim, muitos altos e baixos, né? Mas foi uma coisa que me ensinou muito, como mulher, como mãe, como profissional e principalmente como ser humano. Me ensinou a ter mais empatia pelas pessoas, é uma qualidade que eu já tinha e hoje eu vejo que eu tenho mais. Me ensinou a valorizar as pequenas coisas, os pequenos gestos, as pequenas conquistas. E isso não é só com o Felipe, né? Eu trabalhei em 2018 no maternal e eu trabalhei com um olhar totalmente maduro para crianças daquela idade, com um olhar totalmente diferenciado. Porque esse é tudo que eu estudo para o Felipe, você acaba estudando muita coisa, né? E aí agrega valores para a profissão da gente. Então mudou nesse sentido. E mudou assim, que nós temos que nos reprogramar. Até os nossos sonhos, as nossas metas, porque a criança vai crescendo, quando é pequenininha a gente acha que ele vai poder tudo, né? E aí vai crescendo, a gente vai vendo que cada criança é uma criança, cada realidade é uma realidade, né? E aí a gente vai... hoje eu costumo dizer que eu vivo um dia de cada vez, né? E eu não projeto mais, assim, coisas para o futuro. Eu quero que ele ganhe habilidades para ele vivendo cada dia melhor. Aí, assim, é importante, né, as pessoas que não conhecem o transtorno do espectro autista, né, passar a conhecer e a saber o que é que a família passa, porque, infelizmente, a gente ainda tem muito preconceito, né, como você diz, no início do diagnóstico, a pessoa diz assim, ah, que nada, ele não tem nada não, ele nem parece autista. Aí a gente diz, Ouvi demais. como é que parece autista? O Davi, o meu, ele tem um autismo leve, né? Alguns traços autísticos. Aí quando eu falo, o Davi é autista. Como assim? Ele não parece autista. Gente, autista não tem cara de autista. Né? A gente tem um transtorno que ele é bem complexo. Ele vai de uns leves, uns mais graves, uns mais moderados. Né? E aí a gente tem que estar buscando o acompanhamento, é importante essa fase da terapia, a gente vê uma melhora excelente nessa questão das terapias e a rotina que a gente tem, né, com a criança, a gente pegando assim, antes da pandemia, aí de repente veio essa pandemia, nós paramos desde março, como é que ficou essa rotina com esse impacto, que era escola, terapias, outras atividades que a família faz, de lazer, e de repente todo mundo dentro de casa, todo mundo não pode sair, quando sai é com máscara, né? E vem toda essa mudança que para nós já é ruim, né? Foi um impacto grande, emocional, psicológico, imagine para as crianças, né? Como é que está nesse momento, né, esse impacto que a pandemia causou na rotina e principalmente assim, em referência ao Felipe. Pois é, Mai, como você disse, a pandemia ela mudou a vida de todos nós, né? Imagine de um autista, que da noite para o dia ele dormiu e acordou sem terapia, sem escola, né? Sem o lazer dele que ele tinha. Então mudou muito. E assim, alguns especialistas eles têm comentado, eu já ouvi de várias mães, e vejo, vivencio isso com o Felipe também, que essas crianças, o medo delas perder algumas habilidades, né? Por exemplo, aumentar as estereotipias, né? A criança ficar mais agitada, mais ansiosa. Então, o que é que se pode fazer, o que é que nós fizemos aqui enquanto família para a gente conseguir lidar melhor com esse período da pandemia e o Felipe, ele não sentir tanto esses impactos, né? Então, uma das coisas que nós fizemos foi... Pode falar, estou ouvindo. Estou ouvindo. Uma das coisas... É porque tu sumiu aqui da imagem, eu não vi mais. Então, uma das coisas que nós fizemos foi manter a rotina, né? Manter a rotina dele, tentar manter a rotina dele o mais parecido possível com o que ele tinha. Lógico que hoje, por exemplo, ele não tem na rotina dele ir para a escola. Mas aí, nós adaptamos a rotina dele para, por exemplo, de manhã, ele fazer as atividades pedagógicas, as atividades da escola.
E a gente tem procurado seguir essa rotina, porque os autistas, em geral, eles são ansiosos, né, já são mais ansiosos do que a gente. E eles, quando eles ficam perdidos, sem saber o que que vem depois, sem saber a sequência das coisas, eles tendem a ficar mais agitados. Então, a gente precisa se antecipar, ou antecipar para eles os acontecimentos do dia a dia, né? E é isso que aqui em casa nós temos procurado fazer. Colocar na rotina dele, antecipando para ele cada ação que ele vai fazer. Por exemplo, acordou de manhã, depois que ele tomou o leite dele, né? Aí a gente vai naquela rotina de dar o banho. Ele vai lá no quadro de rotina, que fica na cozinha, mostra para ele o que é que ele vai fazer, né? Vai escovar os dentes. Depois de escovar os dentes, ele vai tomar banho. Depois de tomar banho, vestir a roupa. Depois de vestir a roupa, fazer as atividades. E aí a gente mostra, vem, faz. Como ele já entende essa rotina muito bem, a gente faz a sequência, né? Eu mostro para ele, Felipe, aliás, eu mostro, não, ele já aponta, né? Felipe, mostra para a mamãe o que é que você vai fazer. Você trabalha com aba, a rotina? Com a rotina das ações que ele vai usar. Certo, certo. E aí ele aponta, né? Escovar os dentes, tomar banho, vestir a roupa. Depois que eu faço isso aí, eu volto no quadro. Felipe, o que foi que você fez? Retira o que você fez. Ele vai retirando e guardando. Então, é uma forma de antecipar para ele o que vai acontecer. Então, dessa forma, ele não fica ocioso, não fica mais agitado do que o que ele é, né? E as outras coisas procurar desenvolver a atividade em família. Eu acho que quem me acompanha aqui no Instagram vê que de vez em quando eu posto algumas atividades que eu tenho buscado fazer com ele, né? Tenho procurado trabalhar a pintura, tenho procurado trabalhar jogos, apesar de que ele não é muito fã de jogos. Ele não gosta de quebra-cabeça, mas ele já gosta muito de música, então contar histórias. A gente procura manter o tempo dele ocupado com essas atividades e mostrando para ele o que é que ele vai fazer, para assim diminuir mais os impactos da pandemia. E outra coisa também importante a Maia fazer é procurar manter as terapias online, né? No caso do Felipe, ele não está mantendo. Nós Pode falar. estamos sendo duas terapeutas que estão atendendo ele, né? Aqui em casa, a domicílio, com todos os cuidados. E está dando certo, mas a gente está vendo a possibilidade já de voltar às terapias online, porque é muito tempo. Então, a criança ela precisa desse contato com o terapeuta. E a gente vê uma melhora bastante, né? Ou a piora quando está sem as terapias. É visível a mudança de comportamento, né? A ausência causa assim, uma mudança para o lado ruim, né? E quando eles estão com as terapias, é totalmente diferente, assim, é um auxílio que a gente, enquanto mãe, a gente precisa, né? O terapeuta ocupacional, é o psicólogo, é o psicopedagogo, é a fono, quando também a criança precisa, e assim, é muito importante, né? E nesse momento é até difícil a gente estar conseguindo, mas ainda tem que ter vários especialistas com esses atendimentos online, né? Inclusive até a neuropediatra do Davi, ela está atendendo por telemedicina. Tem. É um suporte que a gente tem muito grande e necessário. Você falando aí que a pandemia aumenta as estereotipias. Aí eu lembrei, o diagnóstico do Davi, ele não foi fechado antes porque ele não apresentava estereotipias. E apresentou agora nesse período de pandemia. Com os 2 meses de pandemia, eu comecei a perceber as estereotipias que ele não tinha. E aí eu fiz uma consulta por telemedicina e passei para a neuropediatra dele. Ele disse, só estava faltando o aparecimento das estereotipias para a gente fechar o diagnóstico. Aí foi quando a gente conseguiu fechar o diagnóstico do autismo, né, de uma forma mais leve. Porque, como eu te falei, eles ficam mais ansiosos, né? E com um tempo mais livre. Então, eles tendem a se regular com as estereotipias. Aí vamos continuar
em relação, assim, como é que a gente pode estar auxiliando as famílias, quais as dicas que, na sua experiência, a gente poderia estar repassando para as mães que têm os filhos autistas, que você a gente percebe que você está conseguindo organizar uma rotina, né? Você continua com as terapias, você continua com as atividades, mas acredito que muitas mães não conseguiram, a dificuldade está maior. Então, assim, o que você daria de sugestões dessa sua experiência para que a gente consiga realmente auxiliar as crianças autistas nesse momento de pandemia? Porque a gente está voltando aos poucos, né? A gente não sabe até que ponto a gente consegue chegar realmente na normalidade que a gente tinha antes da pandemia. Acredito que antes de uma vacina a gente não consiga voltar, né, da forma como a gente estava antes. Mas aos poucos acredito que a gente vai voltar. Além do medo que a gente tem da contaminação, né, da gente se contaminar, de contaminar os filhos, né, e tem toda essa preocupação que até a gente sem sair de casa é perigoso a gente estar trazendo no supermercado ou em algum outro produto que a gente compre, a gente está trazendo vírus, né? Aí eu queria que você falasse um pouco de sugestões, de dicas, que a gente pode falar para as mães e para as pessoas cuidadores de autistas. Então, Maia, a primeira sugestão é essa que eu falei aí, tentar manter a rotina, né? Manter a rotina organizada o mais próximo possível da rotina que essa criança tem. A segunda dica que eu dou é que a família ela programe uma rotina de exercícios físicos. Eu amo exercício físico, né? Alguns dias a gente faz por obrigação, mas a maior parte deles é por prazer mesmo. Então, é importante. E auxilia a nossa saúde mental, né? Demais. Eu costumo dizer, eu brinco muito, eu só, gente, eu não faço academia, não é para emagrecer, não é para ficar com corpão, é para manter minha saúde mental. Porque o exercício ele me ajuda a colocar para fora, às vezes, angústias, ele me ajuda a liberar ali as toxinas. Então, quando eu faço os exercícios, você termina os exercícios, você está outra pessoa, né? Então, é por isso que eu costumo fazer e recomendo para todo mundo. E essa questão dos exercícios são importantes porque a gente mantém a criança em movimento, né? Tu imagina aí um autista o Felipe, por exemplo, que não para quieto. De repente ele tem que ficar em casa, né? Não vai para a terapia, não vai para a escola. Ele tinha uma rotina ele gosta de passear à noite. Então, todo dia à noite, quando eu ia para a academia, o pai dele ia com ele andar um pouquinho, andava durante o tempo que eu ficava na academia. E agora, de repente, ele fica dentro de casa. Então, a dica que eu dou é de programe atividades físicas com a criança. No caso do Felipe, a gente gosta de caminhar com ele, até porque ele é muito, muito sensível a alguns barulhos. Ele é sensível ao barulho do liquidificador. Quando eu vou ligar, eu aviso, e é bom para as mães que têm filhos. As mães que têm filhos com essa sensibilidade a esse tipo de som, é bom que elas sempre avisem para a criança. Eu sempre digo para ele, Felipe, a mamãe vai ligar o liquidificador. Ele corre para um canto da casa. E agora, na pandemia, ele está com medo de tudo. Ele está com medo do barulho do catrão das motos, está com medo do carro, né? Então, a gente tem esse programa de caminhar com ele. Aí ele caminha, geralmente, 4 quilômetros, até 5 quilômetros nós já caminhamos com ele. Porque aí nós percebemos que, além de gastar aquela energia toda que ele tem, aquela vontade de pular, à noite ele dorme melhor. Nós percebemos também que diminui um pouco desse medo que ele tem de carro, de moto, de pessoas, porque não está vendo, né? Não está tendo contato. E caminhando, a gente geralmente escolhe uma área assim, a gente gosta de ir para a área rural mesmo. Vai de carro até um certo ponto, deixa o carro e vai caminhar com ele. Porque aí a gente não tem contato com outras pessoas. E isso tem dado certo. E eu estava conversando hoje com a Kelly que nós vamos estipular caminhar com ele pelo menos 3 vezes na semana, porque ele está com muito medo, né? E a outra dica que eu dou também é manter o diálogo, né? O diálogo ele é muito importante. Você conversar, aproveitar esse tempo que está em casa, diminuir os eletrônicos, principalmente o celular, que eles viciam e às vezes a gente acha bom e que é uma facilidade, né? É um desafio também para a gente, mas é importante que a gente diminua e mantenha o diálogo entre família.
E para aqueles autistas que entendem, como é o caso do teu e de muitos outros aqui que eu conheço, tá sempre explicando para eles, né? O porquê dessa mudança na rotina deles, né? A importância deles manterem a higiene. Então, tudo isso é feito através do diálogo. Outra dica que eu dou, eu até já fiz aqui, postei no Instagram, é a contação de histórias, ou a leitura mesmo para a criança. Porque a gente sabe que a leitura, ela mexe com a imaginação e ela trabalha uma série de coisas, a concentração. Então, o Felipe, ele tem muita dificuldade de ficar sentado. Aí eu achei digamos que eu achei uma estratégia, né? Que é a filha da minha prima, que ela interage muito com ele. Então, quando ela vem aqui para casa, eu coloco os dois sentadinhos aqui no quarto, eu explico para ela, porque ela entende melhor. E eu percebi que ele vendo o modelo dela, ele consegue seguir. Então, ela sentadinha, ele fica sentado mais tempo e presta atenção mais tempo. E aí eu conto a história. Também é uma dica que eu dou para as famílias, a contação de história. E outra coisa é brincar com as crianças. Você pode brincar. Tem lojas que têm brinquedos especializados, mas nem todo mundo tem acesso, né? Às vezes são caros. Então, você não precisa de um brinquedo sofisticado para brincar com seu filho. Você pode usar papel, você pode usar recipientes plásticos, embalagens, produzir o próprio brinquedo e pode fazer brincar com ele mesmo, com esses materiais. Porque a criança, o Felipe, por exemplo, ele quase não pega um brinquedo para brincar. Não sei quando eu trabalho a terapia do brincar mesmo com ele, de brincar com ele, funcional para ele entender. Ele geralmente gosta de brincar com as coisas que tem em casa. Então, a família ela pode estar usando, né, esses materiais, papelão, as embalagens, para fazer alguns brinquedos para brincar com as crianças. Acho que eram as dicas que eu tinha. Acho que eram essas aí. Entendeu, Maia? Entendi. Eu estou tentando acalmar o meu que está aqui. Tá nervoso. Não Mas, não fazer nada e já está começando a ficar nervoso, entrando em crise. Né? oh, Dentro de casa, né? Então, Dalila, é muito importante suas dicas. Muito importante suas dicas, como eu falei no início, sua experiência. Onde que é? Não vai ligar, estou terminando. Então, é muito importante sua participação, o relato de sua experiência, né? Nós, enquanto mães, não só de crianças autistas, mas as mães de outras pessoas com deficiência, é bem difícil esse momento, né? A gente tem todo aquele, além do medo, né, da contaminação por esse coronavírus, a gente vê toda a rotina desestruturada, né? A escola fica mais difícil, manter a rotina, né? É difícil manter aquela rotina que a gente tinha antes, né? Não só das crianças que têm alguma deficiência, mas de todos, de uma forma geral. Né? E é importante a gente levar essa discussão, a gente pegar experiências, relatos de experiências de outras pessoas que estão dando certo, é importante. E aí, quando eu comecei a fazer a programação, aí eu lembrei, eu disse, vou convidar a Dalila, porque eu sei da luta da Dalila, de todo o processo que tem desde o diagnóstico, na luta, na continuidade, e agora como vice-presidente da Associação de Amigos de Autista, né? Como eu sempre falo, é um marco na inclusão de São Raimundo Nonato, principalmente do que se refere ao autismo. A gente precisa de estar mostrando essa nossa experiência, os nossos estudos, a nossa leitura, a informação que a gente tem hoje. Muitas vezes a gente buscou, né, de forma assim, bem... É o Davi mexendo aqui, espera, Davi. A gente buscou na necessidade, mas a gente conseguiu com isso uma boa experiência e a gente tem que realmente estar compartilhando. Né? E sua fala é muito importante, só tenho que agradecer.
né, sua participação nessa segunda semana da acessibilidade. O ano passado a gente fez a primeira semana, foi voltado mais à história da inclusão de São Raimundo, a história das associações que já atuam com a inclusão das pessoas com deficiência. E esse ano, pelo contexto, nós que fazemos parte do Conselho das Pessoas com Deficiência, resolvemos abordar sobre a saúde, né? A saúde nesse tempo de pandemia. Como é que está a saúde, a rotina, atividades físicas, as atividades escolares, tudo isso vai estar envolvido nesse contexto da saúde, nesse contexto de pandemia. Então, eu quero agradecer você, né? Muito obrigada, está sempre disponível, né? Nessa nossa luta, né? E agora um pouco da associação. Eu queria que falasse um pouquinho da associação, da AMAT, como é que está as atividades, o que é que a gente pretende fazer, né? Como é essa experiência, como foi a experiência de fundar, né? Nós somos sócios fundadoras, idealizadoras. Você foi a primeira pessoa que eu falei quando me veio a sugestão, por que é que não criam a AMA em São Raimundo Nonato? A primeira pessoa que eu entrei em contato foi você, aí foi Márcio, Ana Paula, né? E depois a gente está aí num grupo muito grande, muito bom. Nós estamos com um cadastro de mais de 50 crianças autistas, já da última vez que eu olhei o nosso cadastro. Então, é uma união muito grande e eu acredito que que a AMAT vai conseguir muitos benefícios das crianças autistas. Então, Amaya, como você mencionou aí, é uma alegria, né? Ver esse projeto da gente estar se tornando realidade. Nós ainda estamos dando os primeiros passos, né? Mas já é muito gratificante porque a gente sabe que reunir pessoas e montar uma associação não é fácil, né? A gente acha que é só montar, mas quando a gente vai ver os trâmites legais todos, é muita coisa. E nós conseguimos. Foi basicamente um ano de discussões, né? E para montar nós conseguimos em 2 semanas, né? Praticamente. Então, eu fico muito feliz com isso. E assim, a minha expectativa em relação é que futuramente a gente possa ajudar um grande número de autistas aqui em São Raimundo Nonato. Hoje eu estava assistindo uma live também de um grupo e elas falaram justamente de uma associação que é mantida por pais, né? Então eu fiquei sonhando com a AMAT daqui uns anos. Essa associação lá, eles têm todos os terapeutas atendendo lá dentro, tem uma sala de integração sensorial para regular os autistas antes das terapias, então achei bem interessante. E assim, nesse primeiro momento, nosso objetivo ele já está sendo realizado, que é a gente levar informação a muitas famílias. Essa semana eu recebi uma ligação de uma mãe de Bonfim. Ela pegou meu contato através de uma ex-aluna minha de lá, e ela me conversou um pouco, perguntou se eu poderia fazer o cadastro do filho dela, né? E aí eu fiz, incluí ela no grupo. E assim, a gente fica muito feliz porque essas pessoas elas depositam muita esperança nessa associação que a gente está começando. Então, como eu disse para ela, disse já para outras pessoas, o nosso intuito nesse momento é levar justamente o que a gente está levando, informações às famílias. Porque aqui nós temos autistas que não têm nem sequer o laudo médico, né? Então, com informação fica mais fácil. Tem família que às vezes não sabe nem que médico procurar. Percebe que a criança tem alguma coisa, mas não sabe o que tem. E aí não sabe nem por onde começar. E no autismo é muito complicado mesmo. Quando a gente recebe o diagnóstico, até a gente começar a engatinhar, a fazer todas as ações que precisam serem feitas, a gente leva tempo mesmo. E necessita muita informação. Então, a gente está... É difícil e muito caro, né? Muitos exames, muitas consultas. Claro, exatamente. Então, o nosso objetivo é que a gente futuramente consiga ter atendimentos dentro da AMA, né? E vamos conseguir, com fé em Deus. Porque tem muita gente... Nós já conseguimos uma capacitação, a CID vai estar Pois é. que vem, né? A gente encaminhou um ofício ao governador
e a gente já teve alguns resultados que mais na frente a gente vai estar executando. Pois é, e resultados positivos, né? Então, eu acredito que daqui a alguns anos, Maia, nós vamos estar, assim, com a associação atendendo, de fato, a todo o território do Serra da Capivara, e que vai ser referência, né? Eu fui, como eu mencionei para você no áudio que eu te mandei, eu fui no velório do meu tio, que faleceu ontem, né? E aí no interior, todo mundo, Dalila, eu ouvi a entrevista de vocês. Ah, tá de parabéns pela associação. E aí uma prima veio conversar comigo para saber como era a associação, porque ela já tem casos que eles suspeitam que seja autista e que a mãe não quer, tá naquela fase de não aceitar, né? Então já vem em busca de orientação, por onde começar, em quem levar. Então é gratificante a gente poder ajudar pessoas, porque aqui nós moramos a quase 600 quilômetros da capital. E, como você disse, é muito caro, né? Você manter todos os terapeutas que a criança precisa é muito caro. Sem falar no desgaste. Eu mesma nunca consegui ir para Teresina para fazer o tratamento do Felipe lá, porque ficaria muito caro. Não tinha condições, né? Para todos os terapeutas serem de lá e eu estar lá toda semana. Era inviável. E é até hoje. Mas, assim, na época eu fiz o que podia, que foi ir atrás desses profissionais que me orientaram, que me auxiliaram nesse primeiro momento. E hoje, graças a Deus, nós já temos aqui algumas pessoas que já atendem, que buscam, mas nós ainda precisamos de muito. Como eu sempre bato na tecla, a gente sempre puxa a sardinha pro lado da gente, né? Como o Felipe é autista severo, então minha bandeira é o autismo severo, justamente por isso, porque a gente sabe que essas crianças elas têm menos oportunidades ainda. São os profissionais, isso, os profissionais capacitados são que entendem realmente como desenvolver as habilidades na criança dessa. São poucos, aqueles que sabem mesmo. E, assim, as oportunidades, a gente tem pouco. Até a escola, a gente precisa melhorar muita coisa, né? Para receber não só o dinheiro, como todo. Muito. Pois é. Mas aí eu acredito, é assim, é como eu sempre digo, a inclusão também ela caminha a passos lentos, né? Tem pessoas que dizem assim, a inclusão é só uma utopia. Eu não acho, eu acho que como tudo no Brasil é bem lento, né? E principalmente as coisas boas, né? As ruins não, são mais rápidas. Eu acredito que a gente já tem inclusão. O impacto do que é ruim é mais nítido, é mais forte, né? E as coisas boas a gente parece que vai caminhando aos poucos, mas vai sendo positivo, né? É verdade. Então, assim como a inclusão a gente já tem algumas esferas e a gente está caminhando aí para ter ela de fato, para ter a inclusão de verdade, eu acredito que futuramente nós vamos ter aqui também uma associação que possa atender essas crianças em todos os âmbitos, né? Ter um atendimento de todos os profissionais que eles precisam, ter uma sala de AEE, como a gente já está vendo aí, as coisas andando, né? Mas vamos conseguir, viu? Vamos sim, e ter capacitação, tanto para os pais, porque os pais, eles precisam muito ser treinados, eles precisam, como eu falei, né? Eles precisam conhecer, estudar o autismo, conhecer. Tem aqueles que são mais limitados, não vão ter como estudar, mas a gente mesmo explicar, né? Tá orientando esses pais como prosseguir. E ter também os profissionais da educação, os profissionais da saúde. Então, assim, a AMA, para mim, é um projeto que já está se tornando realidade, mas eu vejo, assim, um futuro bem grandioso com ela aqui em São Raimundo. Espero e confio que a gente possa continuar com essas parcerias que a gente tem muito boas, que essas parcerias que venham aumentar os parceiros, para que a gente possa, sim, ter de fato tudo isso efetivado. Acho que nosso grupo, né, principalmente esse grupo fundador, idealizador, é um grupo muito forte, né? A gente tem um empenho, uma garra, e a gente sabe que essa luta é em prol dos nossos filhos e de todo o território, né, da Serra da Capivara, né, que colocou de uma forma bem abrangente.
E a nossa inclusão é assim de forma devagar, mas se a gente for comparar São Raimundo com as outras cidades da micro e da macro região, a gente ainda está bem mais avançado. Tá, sim. A gente tem mais profissionais formados, tanto na saúde como na educação. Né? As escolas recebem bem, bem entre aspas, né? Precisa melhorar. A gente tem exemplos de salas de recurso, né? Nossa grande professora Carmen. A gente vê Que é o o belíssimo trabalho que ela faz no atendimento educacional especializado. excelente. Então, a gente vê uns avanços dentro da educação, mas que com certeza a gente precisa melhorar muito mais em todos os aspectos, principalmente nesse ponto que você refere, nos casos mais graves, que é onde ele precisa de mais apoio. Tanto a criança precisa de mais apoio, como a família precisa de mais apoio. E a gente está visando também esse acompanhamento. E nesse momento de quarentena, de isolamento social, é realmente esse, né, o nosso papel, está passando informações. Aqui nós estamos numa live em relação à segunda semana de acessibilidade, mas a gente tem no nosso plano de ação atividades e cursos específicos da AMAT, né, que a gente vai estar discutindo e vendo qual o melhor momento para estar fazendo. E é isso, né? A gente está confiante, a gente está otimista e a gente está tendo muito apoio, principalmente pela garra de mães como vocês, como Paula, como Márcio, como Marina, né? E várias outras mães que a gente tem no nosso grupo e que é muito forte, né? Eu acho que essa união, né, como a própria logomarca da AMAT, deixa eu subir bem aqui para ver a logomarca, é a união dos municípios que fazem parte, a união e o amor dos municípios pelos autistas. E quando a gente faz por amor, porque gosta, é todo mundo voluntário nessa causa, né? Somos voluntários e com certeza há de dar certo. Então, daqui a pouco, falta 7 minutos para a live terminar. Aí vamos só fazer as considerações finais. Novamente, obrigada pela sua participação, pela sua experiência. Sua família é uma referência, Felipe é uma referência. Você fala, Felipe é severo. Quem vê Felipe não vê Felipe severo, né? Pelo pouco que eu tive contato, né, com o Felipe, eu achei ele não nesse grau severo, né? Pensei, eu digo, não, o Felipe tem um grau mais leve, mais moderado. E isso se dá pelo acompanhamento, né, pelo seu empenho, pelo seu acompanhamento, seu e do seu marido Eliseu. E a gente só tem a parabenizar, que continue a luta é dessa forma mesmo, a gente vai conseguindo aos poucos, mas a cada avanço, né, de nossos filhos é um grande avanço, né? Pequenos para algumas pessoas, mas para a gente é um avanço muito importante, muito grande, e a gente tem que se manter firme nesse momento de pandemia, e com fé em Deus vai dar tudo certo, nós vamos sair bem dessa. E obrigada, eu vou deixar mais alguns minutinhos para você fazer suas considerações finais. Eu que agradeço demais. Sim, só falando sobre a questão da saúde, né? Tempos de pandemia do autismo. Vou deixar uma dica aqui que eu achei interessante, que eu vi hoje. O Felipe, como a maioria dos autistas, não usa máscara, né? Então, como você disse, mesmo a gente não saindo de casa, a gente fica preocupado, né? Porque às vezes precisa ir em algum local e tem que levar a criança e ele não usa máscara. Então, hoje eu vi umas dicas de uma terapeuta que ela disse que você pode pegar a máscara, eu vou tentar fazer isso com ele, vão ser várias tentativas. E eles não usam justamente porque eles não gostam muito do toque aqui nessa região, né? Então, você pode pegar a máscara e ir colocando aos pouquinhos, né? Mostrar para a criança e pedir para tocar, e colocando a máscara para ele sentir. E aí, quando ele deixar, você dá um reforço positivo. Você dá um brinquedo que ele goste, ou uma coisa que ele gosta de comer.
Então, ela disse para fazer isso várias vezes, que com o tempo a criança vai acabar deixando colocar a máscara. Agora, essa máscara tem que ser uma máscara bonita, com personagem, se ele gostar de algum personagem, e tem que ser também uma máscara confortável. Né? É, Tecido e confortável. exatamente, um tecido confortável, porque se botar uma máscara sufocante, a criança não vai aguentar. Então, eu tinha em mente falar sobre isso, achei interessante, deixa aqui essa dica, né, da máscara, para quem quiser tentar, eu vou tentar com o meu, porque não aceito de jeito nenhum. E em relação às considerações finais, eu que agradeço a você, foi um prazer estar aqui. Agradeço as pessoas que entraram, eu vi aqui algumas pessoas, a professora do Felipe, a Renata, a Kika, né? Vi assim por alto. E, assim, é um prazer estar fazendo parte da direção da AMAT, juntamente com vocês, com todo esse grupo, como você mencionou, o grupo de guerreiros, guerreiro e guerreiras, né? Porque temos o Bendito Entre as Mulheres, que é o Márcio, né? Que também todo mundo que conhece a história sabe que é um paizão. E o esposo colocou aí embaixo, a Eliseu colocou, né? Tem que ser um ajudando o outro, né? A gente, enquanto casal, um ajudando o outro para dar certo. Mas a gente sabe que nem todas as famílias têm o casal, né? Às vezes o que acontece é que um dos membros acaba abandonando o barco, né? Ou por algum outro motivo é só um, ou o pai ou a mãe. Então, se torna mais difícil ainda. E geralmente os pais eles são muito cobrados pela sociedade, por muitas das pessoas. O pai faz, parece que a gente faz e nunca é o suficiente, tem que sempre fazer mais. E o pai tem que sempre fazer mais, mas as pessoas têm que ter um pouco mais de empatia, porque as pessoas olham muito o lado da criança e às vezes esquecem de olhar o lado do pai, da mãe, né? Que o pai tem que trabalhar, dar também precisa estar o dia todinho ali com aquela criança, então vão ter momentos que essa mãe vai estar cansada, né? Que ela não vai conseguir fazer tudo que tem que ser feito, porque nós somos falhos, somos imperfeitos, mas estamos aqui nesse grupo para nos ajudar, e eu acredito que a partir de agora, para as mães, para os pais de crianças autistas, a gente vai ter nós vamos ter um apoio a mais, que as experiências, que são os incentivos, né? E a alegria de podermos contar futuramente com esses atendimentos, com essas capacitações. Então, tudo isso renova as esperanças da gente, a mim, enquanto mãe, em querer buscar sempre o melhor para o meu filho e querer ajudar outras pessoas também a buscar o melhor para seus filhos. Então, eu lhe agradeço pela oportunidade, né? E eu acredito que iremos ter outros momentos como esse, falando da AMAT, né, e de outras ações. Então, só gratidão a você e a todos do grupo. Aí só acrescentando mais um pouco sobre a questão do uso da máscara, por essa sensibilidade que os autistas têm na permanência de estar usando a máscara, tem uma lei que foi agora nesse período de pandemia, que a criança ela é resguardada quanto ao não uso da máscara, né? Mas a gente reforça a importância, né, do uso da máscara, aquelas crianças que deixam, tem que realmente incentivar, e mais no sentido de cidades, de locais, como o uso da máscara é obrigatória, pode ocorrer o risco de querer multar, né? É algo nesse sentido de punição. Né? E a criança autista ela é resguardada quanto ao uso opcional, vamos dizer assim. Né? Mas é importante essa sua dica, né? Colocando aos poucos, a criança sentindo e dando um reforço positivo, né? Para que a criança consiga, porque é uma proteção que a criança precisa. Né? Então, é importante que a gente conseguir que a criança, a pessoa utilize, é muito bom e excelente. Então, agradecer a todos que estão aqui presentes. Gente, nosso muito obrigado. Durante toda essa semana, a gente vai estar fazendo algumas lives, informando sobre a questão da acessibilidade, direito à saúde nesse tempo de pandemia, nesse tempo de quarentena. Amanhã a gente vai ter uma conversa com a Débora Dias, né, que ela é fonoaudióloga, a
atua no espaço pedagógico, tem um belíssimo trabalho também com as crianças, com a inclusão, né, com pessoas autistas. Ela foi a fono de meu menino, que ele tinha um problema de dislexia. Incrível como nas 2 primeiras sessões ele já teve uma melhora assim, incrível. É só reforçando novamente a importância desses profissionais da saúde, da educação, no acompanhamento das crianças, né? Seja alguma deficiência, ou seja algum outro transtorno de aprendizagem. Então, amanhã a gente vai conversar com Débora. Na sexta-feira, nós temos uma conversa com a psicopedagoga Kerla, né? Outra excelente, faz parte do nosso grupo de inclusão. Débora também é outra que é sócia fundadora da AMA, tipicamente com Kerla. E nós vamos ter outros profissionais que vai estar atuando. Na sexta-feira também